Meus amados, nós queremos nesse instante dar início ao nosso culto nesta noite. Com muita alegria nós vamos cantar o hino de número 245 do nosso Salmos e Hinos. Convidamos nossa irmã Rosilene para nos auxiliar no cântico. 245. Queremos desde já estender a nossa palavra de boas-vindas aos nossos irmãos que estão aqui conosco nessa noite. Também a você que está nos assistindo, você que nos acompanha através da nossa transmissão. Que Deus esteja abençoando a cada um dos nossos irmãos, nossos amigos que estão conosco e nos acompanham nesta noite. Vamos cantar 245. Deus está no templo, Pai onipotente. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, reverentemente, ao Santíssimo adoremos, com amor e favor, santo e compassivo. Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, o seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o meu pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo, vem ocupar o templo, precepto divino, nossos corações habita. Ó paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando a lei bendita. Com prazer e poder, ó Trindade Santa, vem ocupar o templo. Nós vamos fazer a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo. Livro do profeta Isaías. Vamos ficar de pé para a leitura do texto anunciado. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Leremos todo o capítulo. Após a leitura, nós estaremos orando ao nosso Deus. Convidamos nosso irmão José Cícero para que
faça uma oração ao nosso Deus, intercedendo a Ele pelo nosso culto desta noite. Isaías, capítulo 6, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas. Ou melhor, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Que o nosso Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações. Nós vamos, nesse instante, orar ao nosso Deus, o nosso irmão José Cícero. Santo Deus, Pai misericordioso, obrigado, meu Pai, por mais um dia que nos desse. Obrigado, Senhor, por nos trazer mais uma vez aqui à tua casa, meu Deus. Obrigado pela saúde, pelo livramento, pelas bênçãos que tem dispensado na vida de cada um de nós, meu Deus. E te peço, meu Pai, que abençoe a cada irmão aqui presente, abençoe aqueles que estão ouvindo, meu Deus. Nos ajuda mais uma vez, Senhor, a ouvir a tua palavra, aprender do teu evangelho, meu Deus, e viver de acordo com os teus mandamentos. Abençoa o pastor que vai trazer a mensagem, dás a ele sabedoria lá do alto, meu Deus, para que ele venha falar, não seja dele, mas seja de ti, meu Pai. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus amados irmãos, é com alegria que estamos aqui, nessa noite, reunidos, depois de alguns dias, com a igreja, com o templo fechado, nós voltamos a nos reunir na quarta-feira novamente. Então, somos gratos ao nosso Deus por estarmos aqui presentes, os irmãos aqui presentes e também ainda muitos em casa assistindo através da nossa transmissão. Nós vamos, irmãos, ouvir o nosso irmão Cláudio. Ele estará louvando ao nosso Deus, e logo após o cântico nós estaremos retornando e
assim estaremos estudando a palavra de Deus nessa noite. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Amém. Nós vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Santo Deus, nosso Pai eterno, Deus de amor e de bondade, Senhor de eterna misericórdia, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, e Te glorificamos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és grande, Tu és glorioso, ó Deus, e aqui nós estamos para reconhecer a Tua grandeza, a Tua majestade. Estamos aqui, ó Deus, para adorar o Teu nome, nome que está
acima de todo nome. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido até aqui. Obrigado a Deus, porque a Tua graça nos alcançou. O Senhor nos resgatou, nos tirou do mundo, nos salvou deste mundo mau e perverso. Ó Deus, nós Te louvamos por tão grande salvação. Te louvamos, ó Deus, por cada um dos Teus servos aqui presentes nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Também Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão acompanhando a transmissão, aqueles que ainda não podem estar conosco. Ó Deus, tem misericórdia. Sê com os nossos irmãos que estão doentes. Ajuda, Senhor, os Teus servos. Tu sabes, ó Deus, as necessidades de cada um deles. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nesta noite, no ensino da Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Edifica, ó Deus, o Teu povo, edifica a Tua igreja. E desperta, Senhor, aqueles que ainda não Te pertencem. Que esta noite, ó Deus, seja oportuna para a edificação do Teu povo. E também, ó Deus, para a conversão dos pecadores. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós queremos retomar o nosso assunto, nosso tema principal. Nós temos feito uma caminhada e estamos hoje pela quarta-feira seguida, estudando o mesmo tema, observando o propósito principal do homem. Qual foi a finalidade que Deus colocou diante de nós? Com qual finalidade Deus nos criou? Para o que nós fomos criados? Nós temos visto que o homem foi criado com o propósito de adorar a Deus e desfrutar da presença de Deus, adorar a Deus para todo sempre e desfrutar da sua presença. Depois de observar esse principal propósito que Deus colocou diante de nós, nós paramos para pensar. O principal propósito de Deus para conosco, para com a humanidade, para com o seu povo, é adorá-lo, alegrar-se nele, desfrutar da presença dele. Mas eu quero pensar com os meus irmãos nessa noite sobre a verdadeira adoração. E quando nós falamos em adoração, nós podemos pensar, e eu quero trazer essa temática nesta noite, pensar sobre adoração e serviço. O que é que vem primeiro? A adoração a Deus ou o serviço a Deus? Para que foi que Deus nos chamou? Para que foi que Deus nos salvou? Foi para adorá-lo e para servi-lo. Qual é a relação que nós podemos observar quanto a esse respeito? Porque, meus amados irmãos, existe um ponto que nós devemos atentar e ter o cuidado para que a nossa adoração não seja sufocada pelo nosso serviço. São duas coisas diferentes: adoração a Deus e serviço. O texto que nós lemos de Isaías, nós vamos partir desse texto, mas como os irmãos têm percebido, têm observado, nós temos trabalhado de forma temática nas quartas-feiras. Então nós não vamos fazer uma exposição de todo o capítulo 6
mas vamos partir do ensino desse capítulo e também estaremos observando outros textos da palavra de Deus. Numa exposição a gente se prende mais ao texto que foi lido, mas nós vamos desenvolver o nosso estudo nessa noite numa perspectiva temática. Mas, meus amados, o texto que nós lemos, voltando aqui a Isaías, nós observamos que as duas coisas aqui estão presentes. Observe que Isaías tem essa visão. Ele diz no versículo 1 que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. E ele começa a descrever ali o que ele viu, aquela visão maravilhosa de Isaías. E o que nós podemos observar, irmãos, até o versículo de número 7, até o versículo 6 e o versículo 7 também, nós podemos observar aqui o desenvolvimento de um culto a Deus. Isaías descreve serafins que estavam por cima dele. A visão de Isaías é Deus assentado em um alto e sublime trono no templo. Ele diz que as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins voavam por cima dele. Eles tinham 6 asas, cada um deles. Com 2 voava, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés. Clamavam uns para os outros, dizendo que Deus é santo e fazendo aqui aquela exclamação tríplice. Alguns veem aqui uma afirmação da Trindade Santa. Santo, santo, santo. Fazendo uma análise mais linguística, o escritor ele quer mostrar para nós a grandeza da santidade de Deus. Quando ele faz essa afirmação 3 vezes seguida, ele está enfatizando, ele está mostrando a grandeza da santidade de Deus. E aqui eles diziam, os anjos diziam, que Deus é santo e 3 vezes santo, e que Ele é o Senhor dos exércitos e que toda a terra está cheia da sua glória. Isaías continua descrevendo aquela imagem tremenda e maravilhosa. E aqui, meus irmãos, nós podemos enxergar nessa figura um culto a Deus, um culto de adoração a Deus. Mas observe que depois do culto vem o serviço. No versículo 8, ele diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, versículo 9: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. E ele continua ali descrevendo o que era que Isaías iria encontrar pela frente. Não se converterem e não serão salvos. É isso que Deus continua dizendo para ele no desenvolver do texto. Mas, meus irmãos, não há dúvida de que a adoração, ela vem primeiro. E depois vem o serviço. Não há dúvida, meus irmãos, de que nós devemos fazer a obra de Deus, devemos trabalhar. Como a gente canta, né? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Não há dúvida disso. Propósito para o qual nós fomos criados. Portanto, meus irmãos, a obra de Deus, ela não flui naturalmente quando não somos verdadeiros adoradores de Deus. Mas quando nós somos verdadeiros adoradores de Deus, a obra de Deus ela vai fluir naturalmente de nós. Precisamos entender que o Espírito Santo ele só trabalha
de forma verdadeira, de forma eficaz na vida daqueles que são verdadeiros adoradores a Deus. É mediante a adoração que Deus nos chama para servir. Olha o que aconteceu com Isaías. Isaías primeiro foi levado para um cenário de adoração. Diante de Deus, diante do trono de Deus, diante dos anjos de Deus. E depois ele foi enviado para servir. Depois ele foi enviado para pregar a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, Deus não faz isso de qualquer maneira. Deus não faz isso de qualquer jeito. A igreja evangélica dos nossos dias se encontra numa situação muito delicada. Se nós fizermos um raio-x na igreja evangélica brasileira atual, nós vamos perceber uma situação muito delicada. Observe que é muito comum nós encontrarmos situações do tipo de pessoas que mal se converteram e já se tornam obreiros. Paulo orienta que não se deve impor as mãos precipitadamente em ninguém. E muitos mal começaram a andar, mal começaram a dar os seus primeiros passos na fé. Como diz a Escritura, como Paulo diz, ainda estão tomando o leite, ainda não suportam o alimento sólido, ainda não têm conhecimento de Deus, ainda não têm firmeza doutrinária, não estão solidificados, não estão arraigados, bem enraizados, e muitas vezes são lançados. E o resultado, meus irmãos, é trágico. O resultado é o que nós vemos no evangelicalismo brasileiro e mundial dos nossos dias. Igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Obreiros que não têm vida, que não têm entendimento, que não têm profundidade da palavra de Deus, que não tem profundidade na sua vida espiritual. Escolhe-se de qualquer jeito, e aí escolhe-se um lugar qualquer, escolhe-se um nome qualquer. Eu já me deparei com nomes de igrejas, os mais diversos possíveis, e sei que os irmãos também. Escolhe-se um nome qualquer, um lugar qualquer, e um obreiro qualquer, e abre-se ali um lugar. E as pessoas começam a frequentar e começam a ouvir alguém que não conhece de Deus. E o que é que uma pessoa que não conhece de Deus tem para passar para os outros? Como é que nós podemos ensinar algo que nós ainda não sabemos? Como é que nós podemos ensinar algo que nós ainda não conhecemos? E aí acontece o que eu ouvi certa vez. Eu ouvi certa vez alguém dizer o seguinte, que grande parte da igreja evangélica no Brasil é amadora. É um amadorismo total. E o pior de tudo, meus amados, é que isso é verdade. E aí chama a atenção a quantidade de coisas estranhas ao evangelho que acontece nesse tipo de trabalho. Não precisa ir muito longe. Eu sei que os irmãos já viram coisas desse tipo que eu estou falando. Imagens que não teríamos outra palavra para dizer senão coisas estranhas, coisas bizarras, sendo feitas em nome da fé, sendo feitas em nome de Deus. Líderes que inventam coisas, invencionices infindáveis. Inventa-se de tudo para arrebanhar as pessoas, para arrebanhar seguidores.
As motivações dessas lideranças são as mais escusas possíveis. E nós nos encontramos, meus irmãos, em um estado, em uma realidade terrível. E por isso nós precisamos atentar para os princípios da palavra de Deus. Às vezes as pessoas olham para nós e dizem assim, não, mas vocês são muito duros. Uma vez uma pessoa disse para mim o seguinte, a pessoa me falou num tom de crítica, mas eu recebi como um elogio. Certa vez eu ouvi de alguém o seguinte, a sua pregação é só Bíblia. Sua pregação é cansativa porque é só Bíblia. Você só fala na Bíblia. Isso foi dito a mim em tom de crítica. E hoje, meus irmãos, em muitos dos círculos da igreja evangélica no Brasil, é isso mesmo. Esse tipo de pregação não é bem-vindo, não é aceito. As pessoas se cansam, mas é o cumprimento da palavra de Deus. O que é que Paulo nos diz? Que no final dos dias, como é que estarão os homens? Como é que estarão as pessoas? Dentre muitas outras coisas que Paulo diz, ele diz que as pessoas estarão de uma forma tal que não darão ouvidos à verdade e estarão como que sentindo comichão nos ouvidos. Não terão paciência para ouvir a palavra de Deus. Não terão disposição de ouvir a palavra de Deus. E é isso que nós estamos vivendo nos nossos dias. Coisas estranhas ao Evangelho acontecendo no meio dos evangélicos. Interessante isso, né? Impressionante. Coisas estranhas ao Evangelho acontecendo no meio dos evangélicos. Mas o verdadeiro adorador não faz coisas estranhas. Antes, pelo contrário, ele está afinado com a palavra de Deus. Mas, irmãos, ainda observando esse capítulo 6 de Isaías, nós vemos aqui uma adoração arrebatadora. Nesse capítulo aqui nós vemos esse relato arrebatador. Eles se comunicavam entre si, os anjos, um com o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles adoravam a Deus com alegria, com entusiasmo. Essa expressão aqui do versículo 3 é uma expressão de entusiasmo, de glorificação, é uma exclamação. Eles adoravam a Deus com alegria e com temor, com total reverência. O versículo 7 diz que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Eu fico imaginando, meus irmãos, essa cena grandiosa que Isaías teve o privilégio de presenciar. Mas, meus irmãos, a adoração a Deus não está somente aqui. A adoração a Deus, ela é relatada para nós em toda a Escritura. E eu quero destacar aqui o que está lá em Apocalipse, no capítulo 4 e no versículo 9. Vamos observar o que está em Apocalipse, no capítulo 4. E versículo 9. Se você puder depois, em casa, marque e leia todo esse capítulo. Observe que coisa esplêndida. Aqui nós temos uma visão parecida com aquela de Isaías. Se você quiser também, anote aí. Marque Ezequiel capítulo 1. Esse capítulo 4 e 5, esses dois capítulos 4 e 5 de Apocalipse, eles estão intimamente ligados com Ezequiel capítulo 1. Depois você lê.
Observe o que diz no versículo 9 do capítulo 4 de Apocalipse. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aqui, irmãos, nós vemos, e se você ler os versículos iniciais do capítulo 4, você verá aqui algumas figuras, os anciãos, os seres viventes, todos adorando a Deus. É uma visão e um cenário de total adoração, de glorificação. Observe, irmãos, como nós temos dificuldade de fazer isso. Quer um exemplo do que eu estou falando? Observe as nossas orações. Na prática, irmãos, nós entendemos que as nossas orações, elas só servem para uma coisa, para pedir. É interessante observar essa realidade, porque se nós fizéssemos uma análise das nossas orações, nós iríamos perceber que, majoritariamente, nós gastamos o tempo das nossas orações pedindo a Deus. E se nós dissermos assim, vamos fazer uma oração de adoração, a gente às vezes diz, vamos fazer uma oração de confissão de pecados, vamos fazer uma oração de petição, uma intercessão a Deus, um pedido. E se nós dissermos, vamos fazer uma oração de glorificação a Deus, como você imagina, como você acha que nós iríamos desenvolver essa oração de glorificação a Deus, uma oração de adoração? Nós teríamos dificuldade, porque nós não temos o hábito de adorar a Deus quando estamos orando, de glorificar a Deus quando estamos orando. E observe, meus irmãos, o livro de Apocalipse, ele tem muito a nos ensinar sobre isso. Você quer aprender a glorificar a Deus orando? Leia Apocalipse. Eu estou destacando aqui o capítulo 4, mas isso se repete durante todo o livro. Nós vamos encontrar em vários momentos aqui do livro de Apocalipse os anjos, os anciãos, os seres viventes, as almas dos que já estão com o Senhor, clamando, adorando a Deus, glorificando a Deus. Olha o que ele diz no versículo 11. Olha aqui a glorificação e a adoração que eles rendem a Deus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Se você observar o versículo 8, o final do versículo 8, ele também faz a mesma coisa, glorifica a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. É glorificação a Deus, meus irmãos, elogio a Deus, é aclamar a Deus, a sua santidade, aquilo que Ele é. Ele nos fez para isso, Ele nos criou para isso e Ele requer isso de nós. Se tem uma coisa, meus irmãos, que Deus requer de nós, é adoração, é que nós glorifiquemos a Ele. Eu nunca me esqueço de uma expressão que eu li num livro escrito pelo pastor John Piper. John Piper é um pastor batista lá dos Estados Unidos. E
ele faz uma afirmação interessante. Ele diz assim: Deus ama a sua glória. E eu nunca me esqueci dessa frase, dessa afirmação. E eu queria que você também gravasse isso no seu coração. Não se esqueça disso. Deus ama a sua glória. E não somente isso, mas Deus quer ser glorificado. Ele requer isso de nós e nós devemos isso a Ele. No capítulo 5, meus irmãos, de Apocalipse, versículo 13, veja o que está. Observe o versículo 9. É a mesma cena ainda do capítulo 4. Versículo 9 ele diz: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Observe que ele está aqui glorificando. Ele diz: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. No versículo 12 ele faz a mesma coisa. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Veja, irmãos, a glorificação, a exaltação, o elogio dos seres viventes aqui a Deus e ao Cordeiro. No versículo 13, ele diz mais: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Veja, a glorificação aqui, a adoração é a Deus e a Cristo, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, a Deus o Pai e a Deus o Filho, a adoração, a glorificação. A eles seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E o versículo 14 diz que os 4 seres viventes respondiam dizendo amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. E nós poderíamos continuar lendo aqui, meus irmãos, textos como esse. Por exemplo, no capítulo 7 de Apocalipse, versículo 10, versículo 12. E você pode encontrar espalhado em todo o livro de Apocalipse essa adoração. Os anjos, os santos de Deus, aqueles que já estão diante de Deus, adorando a Deus. E essas passagens, meus irmãos, nos apresentam essas figuras dos anciãos, dos seres viventes. E para onde quer que olhemos, meus irmãos, no céu, nós vamos nos encontrar envolvidos com adoração. Observe que o que está aqui em Apocalipse, dessas passagens que nós lemos agora, todas elas se passam no céu. E para onde quer que nós olhemos na Bíblia, das passagens que se referem ao céu, a referência sempre é voltada para a adoração. E aí eu fico pensando uma coisa, de vez em quando eu falo isso. Tem gente que tem dificuldade com a adoração. Tem gente que fica contando os minutos para o culto terminar, apressado para ir embora, querendo que o culto termine logo. Agora deixa eu lembrar você de uma coisa. Se você acha o culto enfadonho, cansativo, chato, demorado, se você acha que é enfadonho adorar a Deus, porque é isso que nós devemos fazer no culto, é adorar a Deus. Se alguém acha que é chato, que é enfadonho, que é demorado, não está preparado para ir para o céu. Porque é isso que vai acontecer lá. É isso que já acontece lá. Aqueles que já partiram, que já estão com o Senhor, estão fazendo o que lá? Já estão adorando. Leia Apocalipse que você vai ver isso.
Não fique pensando que está todo mundo dormindo lá não, viu? Alguns pensam que o céu é um grande dormitório. Está todo mundo dormindo lá, um grande berçário. Não é isso que a gente encontra na Bíblia, principalmente em Apocalipse, não. Mais santo que nós sejamos, eu coloco aqui entre aspas, no sentido de que santo em toda a sua plenitude, né? Isso aí a gente vai alcançar ainda. Mas por mais santificados que nós sejamos, mais tementes a Deus e mais reverentes que nós sejamos a Deus, nós não somos ainda perfeitos. A nossa perfeição só se dará quando nós estivermos no céu, quando formos glorificados, quando formos transformados. E aí sim, aí nós seremos perfeitos, aí nós poderemos apresentar a Deus um culto perfeito. A diferença vai ser essa. Mas o que nós fazemos aqui, meus irmãos, quando nos reunimos para cultuar a Deus, é o que vai acontecer no céu para a vida toda. E eu não consigo entender como é que tem muita gente que tem dificuldade com o culto. Não é? Nós passamos aí tantos dias com o templo fechado. E eu digo isso desde o início, né? Desde o primeiro fechamento do ano passado. Quando fechou pela primeira vez no ano passado, a gente ficava naquela expectativa, né? Pensando, quando liberar para abrir, o povo vai correr, vai encher a igreja, porque vai estar todo mundo com saudade, todo mundo sentindo falta. É isso que a gente está vendo? Não, não é isso. A gente sabe que muitos, de fato, estão impossibilitados, mas não é o caso de todos. Muitos é porque não estão com saudade mesmo do templo. Muitos é porque não estão com saudade mesmo do culto a Deus, do culto presencial. E aí é difícil, meus irmãos. É difícil de entender algo assim. É difícil de entender uma realidade dessa. Como é que alguém é um salvo em Cristo, um crente em Cristo, e não sente prazer em estar na casa de Deus? Mas, irmãos, isso muito se dá por conta de uma realidade que nós vivemos também nos nossos dias, que é o que diz respeito à condição dos convertidos nos nossos dias. Porque, irmãos, nós sofremos de uma falta, e quando eu digo nós, eu estou falando de uma forma bem ampla, bem geral. Mas a igreja nos nossos dias sofre de uma falta de conhecimento tamanha, e é preocupante, meus irmãos, porque muitos entendem que a salvação é uma coisa automática, que as pessoas acreditam mais ou menos assim. Eu vou tentar exemplificar aqui o que acontece no imaginário geral das pessoas. É mais ou menos assim. Você faz uma decisão, na maioria das vezes levantando a mão, mas pode ser de outro jeito. Mas alguém tomou uma decisão, não é? Faz como aquele em Deus de Paula, a melhor coisa que eu já fiz, aquela decisão. E aí, toma aquela decisão, alguém vai lá, chama você à frente, faz uma oração, declara que você agora é um salvo em Cristo. Aí a pessoa vai caminhando ali um tempo na igreja, depois se batiza, às vezes até participa dos departamentos internos da igreja, mas vai vivendo uma vida enfadonha, acha que está resolvido o problema, porque um dia eu aceitei Jesus e agora fui salvo. E como eu lembrei, domingo aqui a gente recita aquela frase, aquela ideia que é correta, né? Que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas aí muitos acabam descansando nessa premissa
e acha que pode levar a vida do jeito que quiser, do jeito que bem entender. E na prática vive uma vida cristã apática, preguiçosa, desinteressada, sem mudança verdadeira, sem um compromisso real com Cristo. Meus irmãos, está cheio de crente assim nos nossos dias, descompromissados, desinteressados, sem entendimento, sem conhecimento, dormindo espiritualmente, achando que a vida é assim. É como alguém que gira uma chave, liga o piloto automático e vai sendo levado pelo vento, daquele jeito mesmo que está, e vai vivendo, e não há mudança de vida, não há diferença. E não é à toa, meus irmãos, que nós olhamos hoje e não vemos mais aquela diferença do crente para o descrente, do salvo para o não salvo. Por quê, meus irmãos? Porque estamos perdendo a essência da palavra. Chegamos ao ponto do que eu relatei para os irmãos agora há pouco, de alguém chegar para mim. Eu sei que eu não fui o único a ouvir esse tipo de expressão, de dizer: você só prega a Bíblia? E aí a gente se esquece muitas vezes do que diz a palavra de Deus. O povo de Deus se perde por falta de conhecimento, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Portanto, meus amados, viver um cristianismo puro e verdadeiro não é algo automático, não é ligar um piloto automático e deixar as coisas irem andando, ser levado pelo vento. Muitos fazem isso e vivem apenas de recitar frases, jargões. Já escutei muito isso. Eu gosto de chamar de evangeliquez. É um idioma que os crentes falam. Graças a Deus aqui em Cupira não tem muito isso não. Mas eu acho que os irmãos, alguns aqui já conhecem também, já ouviram muito isso. Aquele evangeliquez, é abençoado para cá, abençoado para lá. Todo mundo se chama de irmão agora, não é? Você sai na rua, todo mundo é irmão. Eu cansei de ouvir frases do tipo: sangue de Jesus tem poder, está amarrado em nome de Jesus, o melhor de Deus está chegando, Deus tem o melhor para você. Essa expressão sangue de Jesus, ela virou um jargão, um amuleto mágico na boca das pessoas. E muita gente vive disso, de chamar os outros de irmão, abençoado para cá, abençoado para lá, só Jesus na causa, né? Coisas desse tipo, meus irmãos, e isso não leva a nada. Isso apenas afasta as pessoas do verdadeiro ensino da palavra de Deus. Isso apenas afasta as pessoas de viverem uma vida cristã, autêntica, verdadeira. É preciso acordar para isso. Nós viemos para Cristo, não foi para recitar esse tipo de frase, não foi para falar essa língua, porque é interessante, irmãos. Como os irmãos sabem, eu vivi, morei por algum tempo numa das cidades que tem o maior percentual de evangélicos do nosso estado. O maior percentual de evangélicos. A gente saía na rua e a maioria do povo que a gente encontrava era crente. E o que mais a gente escuta é isso. Esse tipo de linguagem. Aí eu brincava lá com os irmãos, dizia: isso aqui é um idioma específico já, é o evangeliquez, Mas, irmãos, isso não muda, isso não traz mudança de vida, isso não transforma as pessoas em verdadeiros adoradores, porque apesar
de nós termos uma cidade com um percentual tão alto de evangélicos, ao mesmo tempo, o percentual de maldade, de violência, de corrupção também está entre os mais altos. Então essa conta não fecha. Essa conta não bate. Se esse povo todo fosse crente de verdade, verdadeiros adoradores, a realidade era outra. Por isso, meus irmãos, não se espante e não se iluda quando você ouve dizer que o Brasil tem tantos por cento de evangélicos. Não se iluda com isso, não. A realidade é outra. A realidade é diferente. Deus nos chamou para sermos semelhantes ao seu Filho, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Não foi apenas para viver uma aparência. Como diz Romanos 8:29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E, por último, meus irmãos, observe o que está em Lucas 19. Lucas 19. E os versículos 37 a 40. Lucas 19, versículos 37 a 40. Diz assim: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Irmãos, aqui nós temos aquela passagem, aquele episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus estava montado num jumentinho e as pessoas estavam ali glorificando, exaltando e aclamando o Senhor Jesus. Diz aqui o versículo 36 que enquanto Jesus passava, as pessoas estendiam suas vestes pelo caminho, fazendo ali o caminho para Jesus passar. E enquanto se aproximava, ou quando ele se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, observe o versículo 37, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. E uma coisa aqui, irmãos, que eu quero pensar com os irmãos, é que a verdadeira adoração a Deus, ela é espontânea. É espontânea. E nós queremos tocar num ponto que precisa ser observado com cuidado. Porque, veja, existem pessoas que entendem que a adoração a Deus é quando tem muito barulho. Muita gritaria, muito barulho, muito movimento, muita confusão. E eu acho que a maioria de nós aqui já ouviu de determinados irmãos dizer que nós somos frios, né? Nós somos frios. O culto de vocês é frio. Por que não? Porque não tem fogo. Porque tem que ter aquele negócio, aquele movimento, aquela coisa toda. Mas por outro lado, irmãos, existem também aqueles que pensam que a adoração a Deus não pode ter barulho, não pode ter nenhum tipo de manifestação. Então a gente precisa atentar para isso, porque também do outro lado, e aí é do nosso lado, tem aqueles que acreditam
ou que pensam, que se escandalizam, não é? Quando alguém diz um amém mais alto. A gente também sofre desse mal. E muitas vezes nós estamos apáticos no nosso culto. Muitas vezes, irmãos, e aí a gente tem que estender a mão à palmatória e atentar para essa realidade. Porque em muitos casos, essa acusação de que o nosso culto é frio, ela até se aplica mesmo. Porque muitas vezes a gente fica escandalizado, espantado se um irmão disser amém mais alto. Se um irmão disser glória a Deus no culto. E eu não estou pregando aqui pentecostalismo não, viu? Não é isso não. Mas é que a adoração a Deus, irmãos, ela é espontânea. Olha o que estava acontecendo aqui. Jesus estava descendo, Jesus estava passando, e a multidão dos discípulos passou jubilosa, louvando a Deus de que forma? Em alta voz. Louvando a Deus em alta voz. Há momento para tudo. Há momento certo e específico para cada situação, para cada coisa. Mas o culto a Deus também não pode ser, ou não deve ser, a adoração a Deus, melhor dizendo, não deve ser algo também amarrado, engessado, de forma que a gente não pode nem se mexer. Eu confesso para os irmãos que domingo eu até senti um pouco desse impacto. Quando nós lemos o texto para a pregação, no domingo à tarde, ao término da leitura do texto, eu disse que Deus nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Eu esperava um sonoro amém da igreja, mas uns 3 ou 4 que estavam mais aqui na frente responderam amém, e um amém um pouco tímido. Depois de tanto tempo que a gente passou em casa, não é? Parado. Parece que a gente foi engessando, perdendo esse senso. Irmãos, essa palavra é para nós mesmos, para nós. A gente não está aqui apenas para cumprir uma agenda. Não é sem motivo que nós nos reunimos aqui no templo. Quando a gente vem para cá, a gente vem para adorar a Deus. E como eu acabei de falar agora, há momento para tudo. E há momentos que a gente deve sim, meus irmãos, com alegria, com entusiasmo, adorar a Deus, responder, falar para Deus, glorificar a Ele. Não podemos viver também de forma tão apática. Observe que naquela situação que Jesus estava ali, teve gente que não gostou daquela zoada. Porque o versículo 37 nos diz que os discípulos estavam clamando e louvando a Deus em alta voz, pelos milagres que eles tinham visto. Irmãos, nós louvamos a Deus e devemos louvar a Deus, porque nós temos motivo para isso. Aqueles discípulos ali, eles haviam visto muitos milagres da parte de Jesus e estavam louvando a Deus por isso. Será que nós também não temos visto essas coisas? Será que nós não temos motivo para louvar a Deus e glorificar a Deus? O simples fato de estarmos aqui já é motivo para isso. Quantos que não podem estar aqui? Quantos que não estão mais nem nesse mundo foram levados, ceifados? Nós temos motivos para glorificar a Deus. Mas teve gente ali no meio que não gostou. Olha o que diz aqui, o versículo 39. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os teus discípulos.
Ou seja, manda esse povo ficar quieto, manda esse povo ficar calado. Os fariseus não gostaram, se sentiram ofendidos, porque aquele povo estava glorificando a Deus. Mas Jesus disse a eles que ele deveria ser adorado mesmo. Quando eles foram até Jesus e censuraram Jesus, pedindo para que Jesus mandasse os discípulos ficarem calados, Jesus disse: não, deixa eles me glorificarem, deixa eles me adorarem. Versículo 40, Jesus respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, o que é que acontece? As próprias pedras clamarão. Com isso, Jesus está dizendo: deixa eles me adorarem, deixa eles me glorificarem. E aqui, irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos para esse versículo 40, porque observe quantas vezes nós interpretamos esse versículo dando a ele a ênfase errada. E eu vou explicar isso aqui para os irmãos. Nós costumamos recitar esse versículo quando nós vemos um ímpio falando de Deus. A gente diz o quê? As pedras estão clamando. Quando nós vemos um ímpio, de alguma forma, porque isso acontece mais do que o que a gente imagina, vez por outra tem um ímpio falando alguma coisa a respeito de Deus. E Deus usa, ele pode fazer isso. Ele usou Nabucodonosor, um homem ímpio daquele, e ainda chamou Nabucodonosor de seu servo. Então, quando nós vemos um ímpio falando alguma coisa a respeito de Deus, ou fazendo uma coisa certa, a gente diz assim: as pedras estão clamando, se o meu povo se aquietar, se o meu povo se calar, as pedras clamarão. Mas é isso que Jesus está dizendo aqui? Não é isso. O contexto aqui, meus irmãos, é adoração. O contexto é de adoração. Jesus está dizendo, não é se o seu povo parar de evangelizar, porque geralmente a gente aplica esse texto aqui, esse versículo, para a evangelização, para o serviço. E eu estou chamando a sua atenção, porque o contexto aqui não é de serviço. O contexto aqui não é de evangelização. O contexto aqui é de adoração. Então, sabe qual é a aplicação desse texto aqui? É se o povo parar de adorar a Deus, as pedras vão clamar. Não é se o povo parar de evangelizar. É se o povo de Deus parar de adorar a Deus, as próprias pedras clamarão. Agora, uma coisa envolve a outra. Daí nós estamos terminando. Uma coisa envolve a outra. Se nós não sabemos adorar a Deus, a gente não trabalha. E se trabalhar, o trabalho é em vão. Se nós não sabemos quem é o Deus a quem nós servimos, a gente não pode recitar o que está lá em 1 Coríntios 15, 58. O vosso trabalho não será vão. O nosso trabalho, irmãos, a nossa atividade evangelística, a nossa atividade missionária, ela depende da nossa adoração a Deus. Isso aqui, meus irmãos, é feito abotoar uma camisa. Você sabe que se você colocar o primeiro botão na casa errada, todo o resto vai ficar errado, não é? É como abotoar uma camisa. Se o princípio não estiver correto, se nós não tivermos o princípio correto de adoração a Deus, todo o resto vai estar comprometido. Todo o resto vai ficar de fora. E aí às vezes a gente diz assim: ah, mas é mais importante estar na rua evangelizando do que dentro da igreja fazendo culto. Será que é isso mesmo?
Foi para isso que Deus nos chamou mesmo? Para pensar dessa forma? Não. A questão é que o nosso culto aqui no templo não invalida o nosso trabalho lá fora. O nosso culto aqui no templo não cancela o nosso trabalho lá fora. A questão é que para que a gente vá lá para fora, a gente começa adorando a Deus aqui. A gente começa cultuando a Deus aqui. E depois de aprender a adorar a Deus, e depois de adorar a Deus de verdade, aí a gente vai lá para fora. E vai colocar em prática. Ou seja, o que a gente faz lá fora é o resultado do que é feito aqui dentro. E aí, irmãos, eu quero fazer uma última reflexão com os irmãos aqui. Todas as vezes que nós falamos sobre obreiros, sobre vocacionados, a gente se depara com uma realidade triste. Se você quiser saber o que eu estou falando, visite os seminários. Visite os seminários, você vai ver o que eu estou falando. Seminários fechando, outros abertos às duras penas, se arrastando e sobrevivendo, só Deus sabe como. Por quê? Porque faltam alunos, faltam vocacionados, faltam obreiros. Quem sustenta escola é aluno, não é? Uma escola não funciona sem aluno. Quem sustenta seminário são os vocacionados. Se não tiver vocacionado, se não tiver obreiro, o seminário não vai existir. E essa é uma dura realidade que nós enfrentamos hoje, nos nossos dias. Por que será? Por que será que não tem se levantado obreiros? Por que será que não tem se levantado vocacionados? Não é simplesmente alunos, irmãos, é vocacionados. Não tem se levantado vocacionados. E os seminários fechando. Será que o princípio, o fundamento está correto? Será que a igreja está entendendo isso? Que a gente primeiro tem que começar a fazer o dever de casa e adorar a Deus, que é o fim principal do homem? Irmãos, clamemos a Deus, nos curvemos diante da grandeza e da majestade de Deus, mas façamos isso com sinceridade. Eu não estou pedindo aos irmãos para se curvarem diante de mim, nem diante do que eu estou falando, não, é diante de Deus. Nos curvemos diante de Deus e clamemos a Ele, que Ele nos acorde. E eu digo isso a começar em mim, que Ele nos acorde, que nós possamos despertar para o que de fato importa, para a verdadeira adoração, para os fundamentos. Porque como nos diz a Escritura, destruídos os fundamentos, o que é que o homem poderá fazer? Eu não tenho dúvida de que esse cenário que nós presenciamos na realidade da igreja em nossos dias está inteiramente ligado com esse fundamento. O homem, e aqui eu volto à primeira palavra que eu dei no primeiro estudo dessa sequência, né? Aquela amnésia espiritual que o homem sofreu lá no Éden, lá no pecado. Que Deus nos desperte. Vamos cantar, meus irmãos, 247, nossos salmos e hinos. Santo, Santo, Santo.
Vamos cantar de pé? Após o canto estaremos orando mais uma vez, nosso Deus, encerrando o nosso culto. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com a dor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus Criador, excelso Criador. Santo, 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 todos os gemidos, juntos pois anjos proclamam teu louvor. Antes de formaste o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, vives sem teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus Criador, excelso Criador. Eu convido a irmã Meire para que venha até aqui e ore ao nosso Deus. Estaremos encerrando o nosso culto nesta noite. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por este tão grande privilégio, ó Pai, de pertencermos ao Senhor e de reunidos, ó Pai, nesta noite, podermos te glorificar, porque só o teu nome é santo, ó Deus, e digno de toda adoração. Muito obrigada, Pai justo, por esta maravilhosa palavra que ouvimos. Continua, Senhor, abençoando o teu servo, dando a ele, ó Pai, o necessário para aprender de ti, ó Deus, e assim compartilhar o teu ensino com a tua igreja. Despede-nos aos nossos lares em paz e nos dá uma noite tranquila. Em nome do Senhor Jesus que nós choramos agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos,
Eu quero só lembrar que na próxima sexta-feira nós estaremos aqui mais uma vez para o nosso culto de oração, a partir das 19 horas. Com essa nova determinação do governo do estado, nossos horários retornaram todos ao normal. Então não temos mais nenhuma, por enquanto, né? Esperamos que continue assim. Não temos mais nenhuma restrição quanto aos horários, porque o limite de horário na semana é até às 10 e no domingo até às 9. Então não nos atrapalha em nada. Sexta-feira, nosso culto de oração. No domingo, 7 da manhã, programa do rádio, 9 horas. Oração aqui na igreja e 9h30, escola dominical. E à noite, no horário habitual de 19 horas, o culto de louvor e adoração a Deus. Quero também dizer aos irmãos que o pastor Manuel Matos já se encontra em casa. Está aqui. Ele chegou hoje, pela manhã, nós falamos com ele. E como estão vindo de viagem e tem todo o processo de chegada, então ele só estará aqui próximo domingo. Ele disse que quer se resguardar mais um pouco, porque teve contato com muita gente durante a viagem e por isso vai se resguardar um pouquinho ainda, mas no domingo ele já estará de volta aqui às atividades. Deus abençoe aos irmãos. Até sexta-feira, se Deus assim permitir.